E vamos ao vivo a outro ponto da cidade, no Vale do Anhangabaú, onde está o repórter Jonas Campos, que acompanhou o ato contra o governo. Boa noite, Jonas. Oi, Laerte. Boa noite para você, para a Luciana, para todo mundo que acompanha o Jornal da Gazeta. Falamos ao vivo aqui do Vale do Anhangabaú, centro da cidade de São Paulo, que foi palco das manifestações contra o governo federal dirigido aí por Jair Bolsonaro, né? Autoridades falam em 25 mil manifestantes aqui no centro da cidade, mas líderes da manifestação chegaram a falar de 50 mil participantes. Fica essa dúvida em relação ao número de manifestantes aqui no Anhangabaú, mas o fato é que milhares deles estiveram aqui reunidos condenando a política bolsonarista, principalmente em relação ao combate à pandemia, às políticas sociais e também à ameaça à democracia. Com o tema A Vida em Primeiro Lugar, os atos aqui foram pacíficos. Nossa equipe não registrou nenhuma ocorrência ou nenhum ato de violência por aqui. Muita tranquilidade, havia uma preocupação pela distância relativamente curta em relação aos atos pró-governo na Avenida Paulista, como a gente acabou de acompanhar aqui no Jornal da Gazeta. Mas para não dizer que não aconteceu nada, tem um manifestante detido, de acordo com o registro da Polícia Federal, aqui na rua Líbero Badaró, com objetos proibidos na mochila. Então, muita tranquilidade, uma manifestação pacífica, com presença de políticos reconhecidos no cenário nacional, principalmente da esquerda. E a gente mostra agora como é que foi essa tarde de manifestação contra o governo Bolsonaro aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos acompanhar. A manifestação contra o governo Bolsonaro foi marcada para o início da tarde, às 14 horas, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Com o tema Vida em Primeiro Lugar, o ato, que contou com a participação de partidos da esquerda, como o PT e o PSOL, lideranças sindicais e sociais e movimentos populares, foi marcado pela 27ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, que desde 1995 ocorre anualmente no dia 7 de setembro e cobra medidas para reduzir as desigualdades sociais. Esse ato de hoje é para dizer que nós não vamos nos intimidar. Nós não temos medo de ameaça golpista, nós não temos medo desses ataques bravateiros à democracia do Bolsonaro, porque aqui tem uma muralha de resistência. A maioria do povo brasileiro está representada aqui. A maioria do povo brasileiro não quer saber de urna eletrônica, de ataque ao STF, quer saber do preço da gasolina, quer saber do preço do feijão, quer saber do desemprego, do combate à fome. A manifestação de hoje, que foi autorizada pela Justiça para ocorrer no mesmo dia do ato favorável ao governo, mas em local diferente, condenou principalmente a política negacionista da gestão Bolsonaro durante a pandemia e as atuais críticas ao poder judiciário feitas pelo presidente, consideradas pelo grupo antidemocráticas. Foram milhares de manifestantes que ocuparam boa parte do Vale do Anhangabaú e começaram a deixar o local a partir das 5 horas da tarde. A manifestação contra o governo Bolsonaro foi pacífica e marcada pelo encontro de movimentos negros, indígenas, feministas, entre outros, e até pela união de torcidas do futebol paulista. Apesar da aglomeração, a maioria das pessoas estava usando máscara. No Rio de Janeiro, o protesto a favor do governo foi na orla de Copacabana. Assim como em São Paulo, também houve manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro na capital fluminense. Aos gritos, os manifestantes chegaram de metrô. A maioria vestia camisetas da seleção de futebol ou com as cores da bandeira brasileira. Uma caminhada estava marcada às 10h30 da manhã na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. A orla de Copacabana reuniu milhares de pessoas. Quase ninguém usava máscara e houve aglomeração. Uma imensa bandeira foi erguida em um dos caminhões. Líderes de movimentos de direita, pastores e ex-militares, em discursos nos carros de som, convocavam Bolsonaro a agir contra ataques à liberdade, citaram atos do STF, do Congresso e da mídia e exigiam liberdade de expressão e de internet. Houve também uma motociata. Um homem de 20 anos foi detido com um facão, um punhal, soco inglês e ainda com material para a fabricação de coquetel Molotov quando estava na manifestação convocada pelo presidente. Além do apoio ao governo federal, o ato em Copacabana pediu a saída de ministros do Supremo Tribunal Federal e apresentou faixas que pediam intervenção militar, o que é inconstitucional. O Rio de Janeiro é a base eleitoral da família Bolsonaro
Ainda assim, houve também protesto contra o presidente no centro da cidade. Os manifestantes defenderam o impeachment e pediram vacina e empregos. A maioria estava de máscara, mas teve registro de aglomerações.